realmente, no grupo de oração que eu participava, na comunidade, tinha várias mulheres que tinham um pouco de espaço de liderança, assim. O Ministério de Música mesmo que eu tocava, todo o tempo, na verdade, era uma mulher que era a coordenadora, né? Sim. Várias mulheres de outros ministérios de música, né, tinha grande destaque, também foram coordenadoras do grupo de oração. Então, realmente tinha essa questão, mas é isso, tá dentro de um limite, né? Tem um teto ali. Na hora que começa a incomodar, aí... Você vai só até aqui, viu? Fica quietinha aí, calma. Aí dá uma freada. Aí daqui a pouco, peraí, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, aí foge, entendeu? Aí deixa você de molho. É o mesmo método que eles estão usando até hoje com essas teólogas, né? Que querem ser diáconas e não conseguem. Sim. Vai cozinhando no famoso banho-maria, né? Desse jeito. Tá. Eu vou trazer a pergunta do Mike, então, porque daí acho que a gente pode caminhar para a gente conversar um pouco sobre perspectivas para o futuro, né? Ele está falando aqui, é possível um movimento ateísta sem crítica à religião? Como seria a abordagem ou a divulgação? Difícil, hein? Eu acho mais fácil um movimento crente, de pessoas que creem, que fazem as críticas, principalmente ao fundamentalismo religioso, do que você, enquanto ateu, não fazer crítica à religião. Não sei. O que você pensa, Maia? Eu acho que não tem como não fazer crítica à religião, porque a gente vive num país cristão. A maioria é cristão. A imensa maioria. Católicos e protestantes, porque tem várias igrejas, cada esquina que a gente vê, passa, tem uma igreja evangélica, protestante, como queira chamar. E aí não tem como você não fazer crítica, não conversar sobre a questão política, a questão da religião dentro da nossa política, que está cada vez pior, né? Tem muito espaço para a questão religiosa, eles influenciam na nossa sociedade, eles querem impor, inclusive, a religião deles. Então, como que os ateus agnósticos, as pessoas, inclusive desigrejadas, que não têm religião, que têm crescido no Brasil, né? Como essas pessoas vão ficar caladas sem fazer crítica, né? Não tem como, eu acho que é até necessário a gente falar sobre... Não é ficar falando sobre Bíblia, como muitos canais fazem, não é ficar falando sobre Jesus, sobre não sei o quê, sobre São Paulo, sobre São José, né? Sobre Pedro. Não é isso. É falar sobre a questão social, o poder que a religião tem na nossa sociedade. E isso é perigoso, né? Porque eles influenciam em disputas, em discussões, no Congresso. Vem uma galera da Igreja Universal, se junta, vem uma galera sei lá, eu estou citando qualquer igreja aqui que vem na minha cabeça, da Igreja Católica, se junta e vai dizer que não, que mulher não pode abortar por isso, por isso, por isso. Uma criança que foi estuprada com 13 anos não pode abortar porque Deus, não sei o que Deus, meu filho, que Deus? Está falando o quê? A gente está falando de coisas aqui, ó, reais, materiais, à sua frente. A pessoa vai falar de uma situação imaginária, do amigo imaginário dele, né? Não. Então, a gente realmente precisa falar sobre isso toda hora, toda hora. Interessante. Você estava falando, e eu estava lembrando aqui, eu fiz uma enquete no meu canal sobre isso, se as pessoas, o que elas acham, se dá para... Porque, assim, eu me considero um socialista. Bom, inúmeras questões, não vem ao caso agora. Mas existe uma resistência muito grande por parte de quem é socialista e comunista de se abordar o tema do ateísmo, porque isso, eles acreditam que isso afasta as pessoas do movimento, né? No entanto, eu como educador e como alguém que está estudando filosofia e que quer fazer um trabalho educativo mesmo, né, de crítica, de reflexão, de busca de conhecimento, de compreensão da realidade, eu tenho essa crítica, assim, porque então você vai usar a religião como instrumento de dominação do povo para sua causa. Então, calma lá, né? Eu acho que a emancipação humana, ela também passa, não é por você convencer a pessoa se Deus existe ou não, se ela tem que crer em alguma coisa ou não, mas é nesse ponto que você falou. Eu, quando comecei o canal, eu sou muito assim, sabe? Eu sou um pêndulo. Eu vou para lá, eu tenho que vir para cá, até eu vou achando o equilíbrio. Mas quando por questões pessoais, por sentimentos mesmo, eu tava com sangue nos olhos, assim, eu falei, não, tem que fazer as pessoas pararem de acreditar em Deus, né? Eu, coitado, né? Imaginando isso. E aí eu comecei o canal, na onda do ateísmo, muito nesse viés, né? De ir para o argumento, mais ou menos o trabalho lá que a teologia reversa do Miranda faz e tal. E depois eu falei, cara, tá, e aí? Você convence a pessoa, e a vida concreta, real? O que se faz com isso, né? Então eu fui tomando esse direcionamento, assim, a crítica à religião na verdade, a crítica social da religião. A crítica
nas relações entre, né, como o que de mal tem de consequência na vida das pessoas, na sociedade e tudo mais, não da religiosidade da pessoa, não da crença da pessoa, né? Mas isso enquanto um fenômeno um poder institucional. Isso. Porque, por exemplo, aquele partido republicano, né? Quem manda ali é Edir Macedo. Pois é. É poder, né? É poder. A religião é política enquanto instituição, né? É um puxadinho de Edir Macedo. E aí, universal. E aí você vê as articulações, vários senadores, vários deputados federais, eles conseguem sempre, por quê? Porque tem igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro. E aí, quando você vê a bancada evangélica, e agora estão criando aí a bancada católica, né? E a gente vai criar a nossa bancada ateísta. Eu queria ter uma bancada feminista. Mas as mulheres têm... A nossa representação é tão pequena, né? Mas... Isso. Você precisa de poder primeiro para chegar lá, né? Mas isso seria a democracia, não é não? Exato. O sonho, dizem, né, que é uma democracia. Mas, assim, o sonho, o mito seria esse. Então, vamos ter uma bancada de todas as coisas aqui, porque, do jeito que tá, a influência deles tem muito mais peso, né? Porque as igrejas são lotadas, aí tem um lobby muito grande para conseguir as coisas, aí o deputado federal chega lá e diz, ó, e aí, eu tenho tantos votos para você, minha igreja é assim, ó, eu loto um ginásio. Aí os caras conseguem passar pautas e pautas, conseguem trazer tipos de absurdos, né, como aquele PL, que a gente conversou há pouco tempo, tem até uma live que eu fiz com Karina, do Ateu com Orgulho, falando sobre isso, né, o canal dela é Ateu com Orgulho, por isso que eu falei Karina Ateu com Orgulho. É o canal dela. Ela é anarquista também, feminista, e tem sido uma amigona, a gente tem conversado bastante, assim como o Glaucio, né, converso muito com ele. Nossa, é muito show. Sobre anarquismo também, várias coisas, mas anarquismo também. E aí, a primeira feminista do Brasil, bem lembrado, Glaucio, obrigada. Ele tá falando de Nízia Floresta. Peraí que eu fui de novo. Nízia Floresta, ela escreveu um livro em 1832. Caraca, eu vou mostrar. Tá aqui, eu botei, separei até porque da outra vez eu tava longe de mim, lá no Pedro, e eu não mostrei. Sim. É esse aqui, essa edição aqui que eu tenho. Olha, cara, eu não conhecia. É um texto, ela falando, reivindicando o direito das mulheres e a injustiça dos homens, né? Ela, nesse livro, que é baseado naquele livro Reivindicação do Direito das Mulheres, de Mary Wollstonecraft, né? Que ela também vai falar, só que na Inglaterra, né? E ela fala antes sobre isso lá, né? O livro dela é de 1792. 40 anos para trás. Mas, assim, no Brasil, como tudo chega um pouco depois, né? A gente já sabe disso. É sempre assim, um pouco mais tarde, mas mesmo assim, para uma mulher da época dela, de 1800, né, e ela também era abolicionista, né, então ela era cristã, né, ela era católica, então ela era uma mulher muito destemida, assim, para aquela época que ela viveu, né, nossa, 1800, imagina. As pressões que ela sofreu. Está muito à frente do tempo, assim, né, das discussões. Sim. Exatamente.